Beleza. O que eu ia falar? Ah, sim, hoje a gente vai falar de amor. Oh, que bonitinho. Um amor nada romântico. Um amor prático, né, Leila? Vamos botar as coisas de uma forma prática para resolver. E aí eu estava montando a aula e olhando esse fluxo, então fez mais sentido falar primeiro do amor, aí depois vai para... Hoje a gente já vai falar de casal, depois desse relacionamento com o casal, a estrutura da primeira base da família, que tem ali pai, mãe e filho. Depois dessa microestrutura familiar expandir para o resto da estrutura familiar, então o que são os outros membros do sistema, o papel dos parentes e as outras pessoas que influenciam na história de cada um. E aí sim, depois disso, os emaranhados e toda aquela confusão que tem em todos os sistemas, a gente começa a olhar com mais detalhes para isso. Então, assim, ficou uma construção que fez mais sentido e que ficou mais fluido. Então, hoje a gente vai começar falando de amor. A primeira parte de amor, eu vou fazer uma introdução mais ampla, mais geral, e depois a gente vai olhar para o amor de casal e depois para um amor que transcende isso, que é aquele amor que vai além do relacionamento em si. Então, eu vou fazer essa primeira parte, vou fazer uma pausa para vocês respirarem, e aí depois a gente faz as outras duas partes. Bom, vamos lá. Alguém tem alguma coisa que gostaria de falar, perguntar, trazer antes? Senão eu vou lá para a apresentação. Beleza. Então, vou começar por lá. Deixa eu ver se fica melhor com uma janela. Eu acho que sim, acho que vai ficar bom assim. Deixa eu dar uma olhada como é que ficou. Ah, beleza. Bom, então vamos lá. Qualquer coisa que vocês não estiverem vendo ou ouvindo, abre o microfone aí e me chama. Então, a gente vai falar sobre o amor e a ordem, começando pelo amor. E aqui no mesmo formato que a gente estava trazendo os recortes dos textos, encontrei um texto novo que eu vou trazer aqui para vocês e que eu consegui tirar bastante coisa de lá, e que também traz um resumo, uma organização do conteúdo bem bacana. Então, começando pelo amor, e quando a gente fala de constelação, a gente fala do amor, quando a gente fala de ordem, a gente fala do amor, são as ordens do amor ou as ordens sistêmicas. Então, quando estamos em sintonia com o amor, podemos ir em frente. Nesse aspecto, já nessa primeira frase, a gente pode trazer uma relação muito íntima do que é o amor e do que é a vida. Porque quando a gente está no nosso lugar, então a vida flui. Quando eu estou em sintonia com o amor, que é, de certa forma, a fonte, a origem de toda a vida, também consigo seguir em frente. Então, tem essa relação muito direta do fluxo de vida, da ordem em si e do amor, embora sejam coisas diferentes, embora a ordem ela seja ainda maior do que o amor, e a gente vai ver o porquê disso, mas a relação está sempre aí do amor com a ordem e com a vida. O aspecto mais importante, e aqui é o Bert falando sobre esse aspecto dentro da constelação, quando ele estava sistematizando tudo isso, então o aspecto mais importante foi reconhecer que o amor atua por trás de todos os comportamentos, por mais estranho que nos pareçam, e também de todos os sintomas de uma pessoa. Por esse motivo, é fundamental na terapia que encontremos o ponto onde se concentra o amor. Então, chegamos à raiz, onde se encontra também o caminho para a solução, que sempre passa também pelo amor. Então, o amor é aquele que traz, desde a maior ordem, desde aquilo que flui, daquilo que a gente reconhece como o afeto, o carinho, aquilo que acolhe, mas o amor ele também pode se expressar das formas mais diversas que proporcionam ali confusões, trazem os emaranhados e que muitas vezes acabam trazendo sintomas físicos, sintomas de comportamento, sintomas dentro daquele sistema familiar,
E mesmo assim, mesmo quando vai para desordem, mesmo quando traz um sintoma, mesmo quando coloca as pessoas em dor, ainda assim é uma expressão do amor. Então, por trás de tudo, existe o amor. Às vezes de uma forma funcional, às vezes de uma forma disfuncional. E é importante olhar por esse aspecto, porque assim, toda demonstração, seja de raiva, de ódio, de até mesmo dessa tentativa de dizer o que é o certo, de excluir, de repente, um outro sistema, do sistema manter a lealdade, fidelidade, mesmo para algo que pareça errado, tudo isso, então, passa a ser melhor compreendido quando se encontra esse amor por trás, quando você descobre que o amor está atuando por trás de todos esses comportamentos, mesmo comportamentos que não são racionalmente ou moralmente explicáveis ou aceitos. Por trás deles continua o amor. E aí a gente vai lá para o primeiro amor, aquele amor infantil, o amor que a criança expressa. E eu vou trazer alguns aspectos, algumas características aqui desse amor, e é aquele amor que todo mundo passa por ele, e que em algum momento todo mundo tem um desequilíbrio, uma desordem, porque a criança nunca se reconhece ou recebe ou consegue doar totalmente o amor. Então não importa, pode ser o melhor pai, a melhor mãe do mundo, a criança sempre vai ter alguma questão ali com relação a esses pais, então sempre vai ter alguma bagunça ali na forma com que ela viu e percebeu esse amor infantil, esse primeiro contato com o dar e receber amor. Isso faz parte, inclusive, da formação daquela pessoa, e se os pais forem extremamente perfeitos, a criança não se forma, ela não tem casca para o mundo, né? Então, o mundo é imperfeito, os pais também precisam ser, e dessa forma a criança vai se formar para conseguir estar no mundo. Então, eu já vi casos em que alguém é incitado a dizer aos pais que está furioso com eles, ou mesmo que deseja matá-los, e mais tarde se castiga severamente por isso. A alma da criança não tolera nenhuma depreciação dos pais. Só quando vi isso que tomei plena consciência da dimensão deste amor, e por isso procuro sempre, e antes de tudo, pelo amor, e oponho-me a tudo que o coloque em risco. Existem alguns processos terapêuticos, alguns movimentos mais catárticos que às vezes trazem essa intensidade de reconhecer a raiva, de reconhecer o ódio, e claro, existe essa intensidade, existe sim a raiva, mas de novo, por trás da raiva tem o amor. Então, quando você vira nesse espaço de julgamento, porque virar para os pais e dizer que está furioso, ou que deseja matá-los, ou que tem raiva deles, ou que eles fizeram errado, tudo isso é esse jogo de julgamento, de culpa e de cobrança, isso tudo afasta a capacidade daquela criança, ou daquele então adulto, né, que olha para a criança com esse reconhecimento da raiva que a criança sentiu, mas quando traz isso para fora, nesse julgamento, se afasta da vida. Porque tomar a vida é tomar a vida do jeito que os pais puderam dar. Todas as vezes que tem um movimento como esse, é como se o adulto olhasse e falasse, olha, vocês não me deram a vida do jeito certo, não devia ter sido assim, eu sofri por culpa de vocês, e não sai disso. Vai ficar sempre nesse jogo de culpa, só que nessa tentativa de culpar os pais, a parte da criança dentro deste adulto não vai conseguir lidar bem com essa informação. A parte da criança dentro desse adulto não vai conseguir olhar para os pais e falar, olha, vocês são errados para mim, né? Vocês não são os pais certos para mim, porque é essa criança que passou a vida inteira buscando por esses pais. Então entra um conflito muito grande, e a culpa que o adulto tentou jogar nos pais, na verdade, recai sobre a própria criança interna. E isso não funciona, isso não permite fluxo, isso não permite que a pessoa olhe para frente, isso não permite que a pessoa tome a vida. Ela vai ficar presa no julgamento em relação aos pais. Então não adianta olhar para trás e nem esperar que os pais peçam desculpas, né? Esse é um movimento que toda vez que pai ou mãe vira, quando a gente está numa constelação em grupo e vem pedir desculpa para o filho, eu sempre interrompo,
pai e mãe não pede desculpa para o filho, porque os pais são grandes, deram aquilo que era possível, da forma com que eles conseguiram, então não cabe um pedido de desculpa, e os filhos recebem a vida do jeito que lhes foi entregue. Qualquer movimento contrário disso interrompe o fluxo de vida, interrompe a própria força daquele filho de tomar a vida. Então, quando a criança, quando tem esse movimento do adulto falar algo de negativo para os pais, ele perde a força, porque a criança interna não vai aceitar isso. E quando, já pensando aqui num exemplo, e já vivi isso na prática, quando de repente tem o adulto ali que realmente tem muita raiva dos pais e que você tenta trazer algo mais positivo, mais tentando direcionar para a ordem, e aquele adulto não aceita de jeito nenhum. Então, eu já tentei alguns movimentos uma vez com uma pessoa que eu dizia, né, olha para o teu pai e diz, você é o pai certo para mim. E aí ela olhava com uma raiva e dava risada e dizia, de jeito nenhum, não consigo, não quero dizer isso, ok? Então, aí é a hora que a gente entra com uma abordagem mais racional, porque se você vira para o pai e fala, olha, metade de quem eu sou veio de você, a pessoa não tem como negar isso, porque não dá para falar, não veio. Então, você começa a construir e brincar um pouco com os elementos mais racionais. Tá bom, metade de quem eu sou veio de você, não vai ter como fugir, tá? Se eu sou quem eu sou hoje, então eu só sou graças a também essa metade que veio de você, ok? Qualquer outro pai que eu tivesse tido, já não seria eu. Portanto, você é o pai certo para mim. E a pessoa acaba dizendo isso com uma certa relutância, mas em algum lugar você percebe que traz um alívio. Então, por mais que a pessoa fale, geralmente ela direciona a raiva que ela estava sentindo da pessoa que representava o pai, no caso, ela direciona essa raiva para mim, né? No momento, a pessoa olha, tipo, quero te socar porque eu não consigo negar isso. Ao mesmo tempo, traz um brilhozinho de uma satisfação interna, sabe? De tipo, me pegou, não tem jeito. E isso traz espaço, é esse espaço que a gente precisa. Então, por mais que a pessoa não queira dar o braço a torcer, é libertador ao mesmo tempo. Então, quando não dá para ir pela força do emocional, e algumas constelações se desenvolvem muito nos movimentos mais emocionais, mas para algumas pessoas isso não acontece. Então, você realmente precisa trazer elementos mais racionais que vão sim trazer o espaço interno. E são esses mesmos elementos que a gente usa quando está estudando a teoria e com essa teoria consegue fazer a própria transformação, sem precisar abrir o campo, sem precisar fazer uma constelação. Quando você entende algo sobre isso, então, nesse caso, quando você entende que aquela raiva que você tem em relação a alguma coisa que pai ou mãe fez ali, poxa, isso é a expressão do amor, porque você ama tanto aquele pai, aquela mãe, que você queria que eles fossem diferentes, porque você idealizou tanto no teu amor infantil, que, poxa, doeu eles não serem aquilo que foi idealizado. Mas doeu por quê? Justamente por amor a essa imagem de que os pais são lá perfeitos, e com a vida a gente vai descobrindo que não. Então, quando você mergulha na teoria, mesmo quando não abre o campo e não está constelando, esse suporte teórico, ele ajuda também no processo grande de transformação. Dentro do amor infantil ainda, a criança se une à sua família por amor para o que der e vier. Não importa o que seja exigido aí, a criança o preenche com amor, mesmo que isso custe a felicidade e a vida. Esse é o amor original, poderíamos denominá-lo assim. Alguns pensam que a principal necessidade da criança é ser amada. A principal necessidade de uma criança é amar e mostrar esse amor. Os pais precisam ajustar-se a isso e permitir à criança que mostre o seu amor. Isso é extremamente importante, porque cada um tem um jeito de demonstrar o amor, e as crianças geralmente têm realmente essa demonstração de afeto, de carinho, que muitas vezes os pais na correria do dia a dia, não, chega para lá, agora não é a hora, eu não tenho tempo, dá sossego, e não recebe esse amor. Então, às vezes a gente acha que quer colo, e que precisou desse colo quando era criança e não teve, mas o quanto será que, na verdade mesmo, a gente sentiu que o amor não foi entregue? Que você tentou entregar esse amor, mas ele não chegou.
que a tua demonstração de afeto não criou conexão, não criou vínculo ali do outro lado? Eu achei uma passagem bastante interessante olhar e pensar sobre isso, porque às vezes, mesmo as pessoas que receberam e relatam, recebi o carinho, recebi cuidado, então não foi falta de amor, mas parece que falta um elo, falta um vínculo, falta uma conexão ali, porque o adulto não soube receber o amor do jeito que a criança sabia dar. E isso a gente vê, é interessante, desde o bebezinho, o bebê quando aprende a sorrir, e os pais também, ou fazer alguma gracinha, né, conforme o bebê vai aprendendo a desenvolver alguma coisa, e os adultos estimulam aquilo, dão risada e faz toda aquela coisinha assim, e o bebê faz mais daquilo. Então, é um reforço positivo, desde muito, muito, muito pequenininho, e o bebê entende que ele é a fonte de alegria, claro, né, não é uma construção racional, mas quando ele faz algo, o adulto está perto e está bem. Então, ele se torna a fonte de alegria para o adulto. Então, a criança, ela também se torna essa fonte de amor para o adulto. É muitas vezes esse movimento do dar este amor para o adulto receber aquele amor, se sentir cheio daquele amor. E imagina, no dia a dia, um adulto que chega em casa, um pai, uma mãe que chega muito cansado, de um dia inteiro fora, e a criança olha para aquilo e pensa, bom, não é racional, né? Então, ela, de alguma forma, percebe e traz essa informação de que se os pais estão tão cansados e tão esgotados, então eu vou fazer algo de bom por eles. Eu vou lá, eu vou ficar perto, eu vou... A criança pensando naquilo que ela gostaria de receber, né? Eu vou ficar junto, eu vou ficar em cima, eu vou ali... E os pais exaustos justamente não querem receber isso. Às vezes as crianças não estão demandando, elas têm tanto para doar e não estão conseguindo entregar. Então, é um ponto interessante para a gente olhar, assim, olhar para aquilo que a criança precisa, olhar sempre a necessidade que ela tem de receber amor, mas olhar também, e aí não só para as crianças que a gente olha, mas olhar para a criança interior, o quanto essa criança tentou se expressar, o quanto essa criança sabia que amava e não tinha espaço para entregar esse amor, e o quanto o adulto de hoje fica regulando a entregar o amor, porque a criança não teve espaço para isso, então eu não sei mais como é que faz, ou então se eu fizer talvez eu não seja bem recebida, então eu fui brincando, né, coração de pedra, ou então coração peludo, só que aquele coração peludinho que quando você olha faz fuc, 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 que fofinho, mais ou menos por aí, é aquela criança que aprendeu a não demonstrar o amor, e o adulto depois realmente não sabe mais, e não sabe nem como resgatar isso. Para a criança, é o amor, e de fato no sentido de eu quero pertencer a vocês de qualquer maneira, não importa o que me custe, mesmo que me custe a vida. Esse é o amor da criança. Esse amor é cego porque a criança tem, ao mesmo tempo, a ideia de que pode salvar os seus pais quando não estiverem bem. Por isso, crianças, quando assumem isso para os pais, não têm medo da morte, e não têm medo do sofrimento, e não têm medo da culpa. É incrível a força do amor nas crianças. É esse amor que faz adoecer, porque é cego. Então, aqui a gente tem aquela característica do amor mágico, da criança achando que vai salvar a família, os pais, o sistema, a qualquer custo, de que a força do amor dela, se ela aceitar esse sofrimento, se ela adoecer junto, se ela assumir a culpa por algo, se ela pegar ali o sofrimento do outro, ela acha que ela realmente consegue de forma meio mágica tirar do outro e ficar só para ela. No amor mágico dela, ela tenta salvar todo mundo. Só que no amor mágico dela também, justamente por ser cego e não tem ele é forte no sentido da ação, da intenção, mas não dá para tirar o sofrimento do outro. A criança é pequena, os pais são grandes, os pais são responsáveis por si. Então, isso faz realmente a criança adoecer. Ela tem força porque ela vai até o último recurso que ela tiver, porque ela não tem medo disso, mas ela também não tem o resultado, porque é um amor mágico, e esse amor mágico não tem o poder de tirar a dor e o sofrimento do outro. Então, a criança tenta salvar a todos, mas esse não é o papel dela. E aí sim a importância de manter essa criança a salvo, protegida das grandes questões, dos grandes problemas dos adultos.
A importância de, por exemplo, não compartilhar, não contar para a criança os problemas do casal, a importância de preservar. A criança não tem que saber tudo. Ela não tem que saber tudo que está acontecendo dentro da família, com o casal, ela não tem que saber se tem algum desentendimento, se tem alguma briga, o que aconteceu com o parente não sei onde. A criança tem que estar a salvo de tudo isso, ela tem que estar protegida. Lembra, a criança ela precisa de uma base que sustente o desenvolvimento dela. O que é do mundo dos adultos tem que ficar no mundo dos adultos. E essas crianças precisam ser, sim, apresentadas as questões da vida, até para poderem se fortalecer, se preparar para isso, mas sempre com a sensação de que tem um adulto do lado. Era essa a função das histórias, dos contos de fadas lá atrás, né, antes da Disney pegar tudo e transformar tudo em Viveram Felizes para Sempre. Expor a criança a um risco, a uma maldade, a uma crueldade do mundo, mas quem estava contando aquela história era o adulto responsável e que estava ali protegendo aquela criança. Então, não é expor algo que está tão próximo que aquela criança não vai conseguir elaborar. Poxa, se eu estou exposta a um medo, a um problema, a uma violência que vem dos meus pais, poxa, eu não tenho como me proteger, porque eles não estão lá para me proteger, eles são a fonte dessa dor. Agora, quando os pais caminham junto com a criança, mostrando os perigos lá de fora, tem aquele respaldo, tem aquela proteção dos pais. Então, ok, existe o perigo, o mundo não é tão bonitinho quanto parecia na percepção inicial da criança, mas naquele momento ainda tem pai e mãe do lado para proteger. Esse movimento, inclusive, principalmente do pai, de apresentar para o mundo, né? O pai que, conforme a criança vai se desenvolvendo e vai chegando na adolescência, leva para o mundo, é esse pai que vai afastando aos poucos do colo da mãe o tempo inteiro, e que vai mostrando que, olha, tem outras coisas, e as coisas são diferentes, mas eu estou aqui para te proteger. Então, é importante que a criança se sinta protegida quando ela for exposta aos perigos e às coisas mais complicadas, mais difíceis do mundo, e não que isso esteja dentro da casa dela. A gente fala isso como uma visão de como deveria ser, né, o ideal disso, só que na prática a gente sabe que o que acontece é o dia a dia, e a criança realmente muitas vezes se sentindo ameaçada, e a gente aqui, como adultos também, todo mundo teve em algum momento da história esse espaço de estar ali no meio dos emaranhados dos pais e de ter ficado sabendo de coisas que não cabia ali para o filho. Na prática, a gente sabe que é diferente, a gente sabe que acontece de uma forma bastante conturbada muitas vezes. Então, o que cabe dentro da constelação? Quando esse adulto teve essa exposição, olhar para esse ponto aqui, saber que o adulto que foi exposto quando criança a uma violência de qualquer tipo dentro de casa, ela tem essa criança que tentou provavelmente salvar alguém. Então, se teve uma briga entre o casal, provavelmente essa criança tomou partido, ela ficou do lado de um dos dois. Ela tentou, sim, salvar aquela pessoa, seguir aquela pessoa, fazer de tudo para aquela pessoa dentro dos recursos dela. Então, às vezes, essa criança interior continua fazendo esse mesmo movimento. E por amor e lealdade, aquele pai ou aquela mãe não vai para a vida. Quando a gente sabe que isso acontece com todo mundo, então a gente tem que lembrar que esse amor infantil, então em algum momento aquele adulto já tentou a qualquer custo cuidar, proteger ou salvar os próprios pais. Amor e impotência. Então, muitos querem salvar seus pais através do amor, ou os pais querem salvar o seu filho, ou seja lá quem for. Isso não é possível. O sentimento mais doloroso que uma pessoa pode vivenciar é quando o amor aflora. Quando o amor mais profundo aflora, é ao mesmo tempo o sentimento mais profundo e doloroso. E é sempre ligado à experiência de total impotência. Então, cessa a preocupação superficial e é preciso confiar a uma força maior que não conhecemos. Isso seria aqui a solução. Ela se realiza num nível superior. Todo mundo, quando reconhece que ama o outro, quer cuidar.
E se for um adulto, ele dá conta de si. Se for uma criança, os pais são responsáveis ali pelo cuidado, mas mesmo assim, a criança, ela já é um ser. É um ser que nesse momento tem um corpo pequeno, precisa amadurecer, se desenvolver, mas já tem ali um ser em si. E existem coisas que são maiores do que aquilo que se controla, aquilo que se pode realmente proteger. Existe algo que vai além e que não tem como. Então, o amor, ele traz ao mesmo tempo que todo essa explosão de sentimento e do mais profundo e intenso da vida, mas ao mesmo tempo uma das maiores dores, para não dizer a maior dor, porque se ama tanto, com tanta intensidade, imediatamente vem o medo da perda, ou de acontecer alguma coisa, ou de precisar proteger a qualquer custo, e isso às vezes tira um pouco da individualidade do outro. E aí começa a desequilibrar a relação. Se for entre um casal, um começa a fazer muito pelo outro e ocupar um papel que não lhe cabe. Se for na relação de pais e filhos, às vezes os pais tentando super proteger, deixa de mostrar o mundo, deixa de levar o filho para o mundo. E isso gera um filho que não foi preparado para o mundo, e aí sim esse filho vai estar muito mais em risco do que se ele fosse devidamente preparado e exposto para o mundo. Então, o amor, ele traz ao mesmo tempo que a maior intensidade do que se pode sentir, a maior dor. E ao mesmo tempo que traz aquilo de mais nobre, que a pessoa pode fazer e entregar para o mundo, também as coisas mais absurdas, as maiores catástrofes que o ser humano pode gerar, tudo é impelido pela mesma força. Amor interrompido. Então, existem situações em que é conveniente que por um... aqui deixa eu explicar uma coisinha antes. Às vezes, quando a criança está ali nos anos iniciais da vida, às vezes ela teve que se separar dos pais por algum motivo. Então, aqui a gente está dentro desse contexto. Quando aquela criança teve esse amor infantil interrompido. Então, existem algumas situações que é conveniente que, por um curto tempo, o ajudante represente os pais. Por exemplo, quando um movimento precocemente interrompido precisa ser levado a seu termo. Mas, diferentemente da transferência da relação entre pais e filhos, os ajudantes representam aqui os pais reais e não se colocam em seu lugar como uma mãe melhor ou um pai melhor. Por isso, os clientes também não precisam se desprender deles. Os próprios ajudantes os afastam de si e os levam para os pais biológicos. Assim, ambos ficam mutuamente livres. O que é esse contexto? Então, lá na infância, a criança, por algum motivo, foi separada, afastada dos pais. Ok. Aí, a gente tem essa busca dessa criança dentro do adulto que ela se tornou depois, de reconectar com esse amor. Só que se isso é feito de uma forma em que entra, por exemplo, numa relação de casal, esse adulto vai começar a procurar um substituto para um pai ou para uma mãe, e ali começa a relação em desequilíbrio, né? Um ocupando espaço de pai e mãe, e o outro, a pessoa ali que está buscando por isso, se colocando como filho. Isso, a gente já viu, já sabe, não funciona. Beleza. Só que, se esse amor foi interrompido e tem essa sensação de quebra ali, às vezes ele precisa ser reorganizado. Às vezes precisa de novo estabelecer esse vínculo. Em alguns momentos pode ser com um terapeuta, ou com um mestre, mas que não fique no lugar daquele pai, no sentido de eu sou o melhor, ou eu vou fazer o que seus pais não fizeram de uma forma melhor, ou eu vou te entregar, sabe, essa postura de salvador, de superioridade. Não, é alguém que represente uma referência. Então, por exemplo, se a criança não teve a presença do pai, é importante ter ali um professor que traga essa representação, que faça esse movimento, não com a superioridade de que é melhor, mas cumprindo um papel que naquele momento ficou um espaço vazio, e que com o tempo devolve então essa criança para o lugar dela, ou esse adulto, né, mas que teve essa questão quando era criança. Então, quando termina esse processo, ele naturalmente retoma o lugar dele.
Então, é como se aquilo que eu não pude aprender com o pai, eu aprendi com aquele mestre, com aquele terapeuta, com aquela pessoa que estava próxima ali, que foi uma referência, mas e que restabeleceu essa conexão, esse laço que foi interrompido, mas com a consciência de que sim, eu tenho os pais certos para mim. Então, esse movimento acontece naturalmente, ele volta para o lugar de filho. Ele toma emprestado um pai como referência, mas sem deixar a consciência de que ele tem o pai certo para ele. Nesse caso, sim, então, esse pai emprestado, ele não está ali como um representante, como seria na constelação, não é uma transferência, como seria durante uma prática, um exercício, ele realmente entra neste papel de pai por um tempo, só que sempre com a consciência de que aquela pessoa tem o pai. Não se coloca nesse julgamento de, olha, teu pai não deu conta, então vem aqui porque agora eu sou melhor que ele e eu vou ficar nesse lugar. Não, é realmente um substituto por um curto período de tempo. É, de novo, né, aquela ajuda que você vai, toca o mundo do outro, entrega ali a ajuda que ele precisa naquele momento e deixa ele seguir a vida em frente. E deixar o amor crescer. Então, o amor une, e o estar junto traz felicidade quando realmente une. Algumas vezes há algo que se opõe a esse encontro. Gostaria de olhar com vocês para aquilo que talvez impeça. Então, vamos trazê-lo à luz e olhar se existe uma boa solução. A boa solução é encontrada através do amor. Tratando seu parceiro com amor, respeitando seu destino, respeitando também o seu emaranhamento, respeitando a sua vida especial e olhando junto com ele, com simpatia para uma solução. Algumas vezes existe algo que se opõe a esse afeto, por exemplo, a curiosidade. A curiosidade fere o amor, é contra o respeito. Pertence ao amor deixar a alguém um espaço no qual a sua alma encontra o seu caminho. Por isso, algumas vezes é ruim quando alguém interfere com uma interpretação ou uma dúvida. Isso é como veneno que vertemos sobre uma planta. Com isso, ela não pode mais se desenvolver. Em vez disso, pode-se expor a planta ao sol do amor e do afeto, e de vez em quando regá-la com água fresca. Então ela cresce. O que a gente tem aqui? Primeiro, que quando você se une a alguém, e esse amor, esse estar junto traz felicidade quando realmente une, porque a união com o outro tem que permitir olhar o outro por quem ele é. Então, tem que permitir você olhar o outro e saber que atrás do outro também tem pai e mãe, também tem um sistema ali. E que esse outro está chegando para você com as questões, com os emaranhados, com toda a confusão do sistema dele. Por causa dessa confusão, desses emaranhados, porque ele não é perfeito, ele está ali. E por causa disso é possível ter uma relação com essa pessoa. Então, a boa solução é olhar para essa pessoa através do amor. O amor é aquele que não julga. O amor é aquele que respeita não só o destino da pessoa, como também todo o sistema. Não só o que vem daqui para frente, mas tudo que foi. Todos os antepassados, a relação dessa pessoa com a própria família. E com isso permitir que aquela pessoa seja, então, a melhor versão dela até o momento, então tudo aquilo que ela conseguiu trazer do sistema dela, tudo aquilo que ela já deu um passo além do que o sistema foi, tudo aquilo que o sistema, de alguma forma, gerou toda a bagunça, a confusão dos emaranhados e formou aquela pessoa até ali. Respeitar tudo isso sem a curiosidade de tentar entender, consertar, porque também cai no julgamento, né? Sem a curiosidade de ficar ali tentando se intrometer, se entender, sem tentar se colocar sobre o sistema do outro. Então, é realmente acolher aquele ser comum inteiro, reconhecer que ele também tem o sistema inteiro, dar espaço para ele do jeitinho que ele é, sem a curiosidade de ter que ficar futricando a vida do outro. Isso é o respeito. Então, a curiosidade, ela fere o respeito. A pessoa traz, conta, mostra aquilo que ela deseja. E se
de repente não está dando para confiar naquela pessoa, porque o que ela mostra não é o suficiente para você, então talvez ali não tenha uma relação que tenha equilíbrio. Isso precisa ser visto. Agora, buscar no outro, querer saber mais para satisfazer uma curiosidade, aí a história é outra. Isso fere o amor, isso é desrespeitoso. O ficar vasculhando o passado do outro é desrespeitoso. Pertence ao amor deixar o espaço, e isso é essencial, e às vezes a gente se esquece, né? Mesmo dentro de uma relação, todo mundo precisa de privacidade. Cada vez mais as vidas são tão expostas que a gente esquece desse detalhe tão importante que é cada um precisa de tempo para estar consigo, e só. Então é necessário essa pausa, esse silêncio. Até mesmo, imagina a força da vida vindo de todos os antepassados e chegando para você e te empurrando para frente, te empurrando para a vida. Agora imagina o que é nunca ter um instante para reconhecer e sentir essa força. E aí você vai no piloto automático, mas não para olhar para isso, não para sentir isso, não tem um tempo com você. E essa força é tão potente, a força da vida, que se você não para um instante para reconhecer isso, você vai fazendo os caminhos mais aleatórios, se relacionando com as pessoas da mesma forma, bagunçada. Agora, se você para um instante e primeiro reconhece essa força que está dentro de você, essa potência da vida dentro de você, quando você vai dar um passo, quando você direciona isso tem muito mais força, porque toda aquela potência de vida, toda aquela energia é direcionada de forma organizada. Então, quando você estiver nesse movimento e a vida está, nada está dando certo, nada está acontecendo, as coisas não estão andando. E quando você para perceber se está assim, ó, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, sem foco, e eu não estou falando aqui de foco, a gente tem que ser produtivo, hiperfocado numa coisa e fazer... Não, mas se tem muito movimento que está dispersando energia, o que está acontecendo aí dentro? Por que você não está conseguindo parar e ficar um instante com você? Você precisa desse tempo. Esse tempo te ajuda a reorganizar a tua força, a tua potência, te permite reconhecer o fluxo da vida e aí sim dar o próximo passo. Então, pertence ao amor, à ordem, à vida, ter esse espaço e também respeitar o espaço do outro. E justamente dentro da constelação, a gente precisa do movimento e precisa do espaço para que a pessoa consiga absorver aquilo. Por isso que é ruim quando alguém interfere com uma interpretação ou com uma dúvida. Então, às vezes, provavelmente vocês já repararam isso, né? A pessoa vem e fala, mas naquele movimento eu acho que não acha, né? Tudo bem a pessoa olhar para aquilo e ter a leitura dela, isso é automático, a mente faz isso. Mas quando a pessoa vira e fala, nossa, eu acho que aquela pessoa sentia isso, ou me pareceu que são interpretações, e interpretações de acordo com a individualidade de cada um, isso é desrespeitoso com o espaço do outro. Muitas coisas, elas não precisam ali de uma explicação, uma pergunta, uma dúvida, um entendimento racional, ela precisa de espaço para reverberar. E quando eu faço, né, a conversa aqui no final, então, explico quem é quem, quando eu fiz, na maioria das vezes, uma constelação fechada, e a gente sempre tem essa conversa, e eu sempre direciono a conversa para a teoria, sempre, desde o comecinho, né, antes da constelação, quanto no final, sempre direciono para os conceitos, para a ordem, para aquilo que a gente faz para trazer de volta o equilíbrio, para trazer cada um para o seu lugar, mas nunca para olhar e falar, mas é porque fulano que estava ali, ele fez tal coisa, né? Isso entra de novo no julgamento, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e com não deixar as pessoas fazerem isso, porque é a tendência natural, é como todo mundo age, né, no dia a dia, então é comum que se tente fazer isso dentro da constelação também. E aqui, Humberto sempre traz essa visão mais metafórica, mais ilustrativa, né? É como expor a planta ao sol,
e depois regala com água fresca. Quando a gente percebe o amor, muitas vezes tem essa tentativa de controlar, de cuidar, de falar, então é meu, só que isso diz respeito ao outro, né? Então, se eu pegar uma plantinha e botar ela ali num lugarzinho fechadinho para proteger, ela não vai ter o ar suficiente, a luz suficiente, a água suficiente, e ela vai morrer. Agora, se eu pego essa planta, eu deixo ela tomar o sol dela, que não é meu, eu posso controlar e colocar a planta mais no sol, menos no sol, mas eu não tenho controle nenhum sobre o sol. Eu posso colocar água, e aí sim, respeitando a natureza e a necessidade daquela planta. Então, pensando isso para uma pessoa, a pessoa, ela está ali, ela precisa de fatores externos que eu não tenho controle nenhum sobre isso, e eu posso regá-la com o meu amor, dentro do que for possível, do tanto que ela se permite receber, e lembrando que eu também sou uma plantinha aí, né? E que eu também preciso desse mesmo sol, então dessa conexão, e saber receber esse amor, que é maior do que todos nós, e que também na troca com um e com o outro, né, entre um casal, por exemplo, esse dar e este receber, eu também preciso ter espaço para receber, porque senão eu acabo afogando o outro, na tentativa de dar mais água, né, de trazer mais água para a planta, eu acabo passando do limite dela. Essa tentativa de controlar o amor vem também o medo, né? O medo do amor tem aquele que não ama. No próprio amor esquecemos o medo. É como na guerra, os que estão atrás têm medo, os que estão na linha de combate não têm medo. Vá até a primeira linha. Então, o amor, ele vem enquanto... o medo do amor, ele vem enquanto ele não está acontecendo. Tem espaço para o medo quando a gente está pensando muito sobre algo. Quando você realmente está ali vivendo e sentindo, não dá tempo de ter medo. Então, às vezes a gente pensa tanto para se proteger de algo que vai sentir, e o sentir, ele simplesmente acontece. E não tem nada que você possa ter pensado antes que te proteja daquilo. E o sofrimento que vem depois daquilo que sentiu, ele também é fruto da mente, é porque você está pensando sobre aquilo de novo. Então, o amor, ele pode trazer em alguns aspectos dor, por exemplo, você não controla o outro e de repente o outro decidiu que não quer mais estar ali. Tá, vai ter uma dor. Só que o medo disso acontecer, ele te condena a uma dor. Esse fato, ele talvez aconteça, talvez não aconteça. Se ele acontecer, você vai ter que lidar com a dor do fato de qualquer jeito. Ficar contando histórias justificando isso, através da mente, só vai piorar a dor. Então, em todos os aspectos que o medo vem, é porque o amor já não está ali. Tem até... acho que é no Conversando com Deus, que fala que o medo é o contrário do amor. Porque onde está um, não tem espaço para ter o outro. Se tiver raiva, se tiver ódio, tudo isso é uma expressão do amor. Agora, o medo é justamente o que afasta do amor. Porque quando tem o amor, tem que ter esse nível de confiança que vai além do que o próprio controle, do que a própria capacidade de fazer as coisas ou pensar sobre as coisas. Então, quando tem o amor, tem que ir para essa esfera que está além dos próprios recursos, né? E isso exige uma confiança e, ao mesmo tempo, uma entrega, só que essa entrega aqui da linha de frente. E quando você realmente está vivendo e passando pelo que quer que seja na vida, você dá conta. Na maioria das vezes, a gente sofre muito mais por pensar sobre o que ou como pode acontecer do que realmente de viver aquilo, principalmente quando é relacionado a alguém que você ama. Você vai dar conta. Uma imagem explica o processo. Então, duas pessoas estão postadas nas margens opostas de um rio. Se apenas gritarem uma para a outra, este lugar é meu, nada mudará e o rio continuará a fluir, indiferente a seus gritos. Se quiserem conhecer o amor possível a parceiros iguais, devem ambos atirar-se ao rio e deixar-se arrastar pela correnteza. Só então irão se unir, sentir a força das águas, saber o que a vida oferece e exige. Quando as pessoas foram feridas ou prejudicadas no seio de sua família original, levam a mágoa e a suspeita para o novo relacionamento. Não podem evitar a intrusão do velho sistema no novo. De fato,
Apegos não resolvidos à família de origem são uma das causas principais da dificuldade nos relacionamentos. Então, primeiro ponto aqui, se um casal quer ficar junto, tem que ter movimento dos dois lados, tanto pelo equilíbrio de troca, então tem que ter movimento dos dois lados, senão fica desequilibrado, mas mais do que isso, tem que ter a coragem de saltar da própria margem. E quando salta, então, da própria margem, então quando você se afasta um pouco do que é o seu sistema, porque daí você vai se encontrar com o sistema do outro e olhar para frente para seguir o fluxo da vida, imediatamente você saiu da margem, o rio já começa com a correnteza te puxar. Só que puxa o outro lado também, se ele saltar junto com você. Então, a partir do momento que você decidiu ir para esse encontro, vocês já se colocaram em um movimento, já se deixaram levar, se deixaram conduzir pelo fluxo da vida. Ali, então, nesse fluxo, nesse movimento, com essa força, você consegue estabelecer verdadeiramente essa conexão e saber o que a vida oferece, então o que o amor oferece ali, o que essa união oferece e também o que ela exige. Toda relação tem que ter equilíbrio de troca. Quando você se joga no rio, quando você encontra com o outro, você recebe muito, mas também te é exigido muito. E exigido aqui não é só na troca direta com o outro, então não é só o que você vai dar para o outro, mas é talvez até de uma forma maior aquilo que você vai entregar para a própria vida. Quando você se junta com outra pessoa e vai para frente, tem todo um movimento de vida seguindo para frente. Tem todo um movimento de ir além do seu próprio sistema, encontrar o sistema de outra pessoa e seguir. Tudo isso é um movimento muito profundo e a vida exige esse movimento. Então, quando você pensa num relacionamento que te leva além do seu sistema, nunca é só sobre você e o outro. É sobre um movimento de vida e a vida oferece muita coisa, exige muita coisa. Por isso que quando se tem esse novo sistema, ou então um casal, um novo sistema, a gente vai falar a diferença disso, a vida ganha mais força. É como se conseguisse chegar em lugares, em espaços, que sozinho aquela pessoa não conseguiria. Ela tem que se doar mais, se dedicar mais, mas ao mesmo tempo ela consegue ir além, porque tem essa força também da outra pessoa, de um outro sistema, e tem a força também desse fluxo, dessa correnteza da vida. Só que quando essas duas pessoas se encontram ali no meio da correnteza do rio, cada uma traz aquilo que as fez sofrer na família de origem, então no sistema de origem. Leva mágoa, leva suspeita, incapacidade de confiar, o medo de todas as dores que viveu lá atrás. Então, o que aconteceu no meu sistema? Onde é que eu me senti em risco? Como são os relacionamentos no meu sistema? Enfim, toda a história e toda a dor dos que vieram antes, ela se projeta também nesse passo aí para dentro do rio. Então, duas pessoas que se encontram, a bagunça de um sistema de cá, a bagunça do outro sistema de cá, por causa dessa bagunça, né, de todos esses emaranhados, as pessoas se encontram, justamente porque reconhecem no outro aquilo que é um pouco diferente, ou um outro tanto igual, ou de repente você olha e fala, opa, aqui eu acho que dá certo. Por quê? Porque vai ter pontos em comum, e vai ter outros pontos que você julgou inaceitável no seu sistema, então você vai buscar isso diferente numa outra pessoa, num outro sistema, e com isso, automaticamente tem uma intrusão do velho sistema no novo. Se você se relaciona com uma pessoa para fazer algo diferente do que o seu sistema fez, a informação está ali, são extremidades diferentes. Mas, se o meu sistema fez isso e eu quero fazer diferente, eu estou usando como referência o meu sistema. Se eu tenho um jeito de agir e me colocar no mundo que eu aprendi com o meu sistema, quando eu me relaciono com alguém, automaticamente eu estou trazendo o meu sistema. E o outro lado também. Então, a relação nunca é exclusivamente de duas pessoas, porque essas duas pessoas não se encontram neutras, zeradas, sem história. Então, é um encontro de dois sistemas. É um encontro em que toda uma forma de ver e construir a vida se encontra com uma outra forma de ver e construir a vida. Por que é tão difícil se relacionar com a sogra, por exemplo, né, na maioria das famílias? Justamente por isso. É a grande de um sistema
olhando para o outro sistema, para a pequena, né, do outro sistema, e aqui tem uma visão de mundo, e aqui tem uma prática diferente, e isso, na maioria das vezes, gera muita confusão. Como que alguém que é menor está dizendo coisas tão diferentes do meu próprio sistema? Por isso que não dá para buscar alguém que nesse encontro não leve consigo também as questões do sistema. Você tem que aprender a olhar para a pessoa, para pai e mãe que está ali nas costas dela. Tem que aprender a olhar e incluir. Tinha tão ditado, né? Você não casa com a pessoa, você casa com a família. Meio que isso. Você tem que incluir a família da pessoa. Incluir não significa necessariamente ter convívio, não significa estar sempre junto, mas tem que ter espaço, sim, para aquelas pessoas no seu coração. Afinal, você só encontrou aquela pessoa que você tá porque veio do sistema que veio, porque tem os pais ali. Sexo, relacionamento e morte. A sexualidade revela a transitoriedade da vida. Um casal que concebe filhos sabe que os filhos sobreviverão a eles e que terão de abrir espaço para esses filhos. A sexualidade também é perigosa. Os pais sabem que a gravidez e o parto são experiências perigosas que podem custar a vida de uma mulher. Antigamente, com muito mais frequência, mas ainda hoje existe esse risco. E nesse sentido, a sexualidade também acontece em face da morte. Aqui a gente tem desde a questão fisiológica, realmente, né, do risco para a mulher de gerar e trazer uma vida, e também num processo ali mais sutil, em que o encontro de duas pessoas é esse primeiro movimento em direção ao uno, em direção à consciência de que, na verdade, a vida é uma coisa só. Existe um eu aqui. Aí, quando esse eu olha para o outro eu ali, e ele decide estar tão próximo do outro, e compartilhar com ele de uma forma tão íntima, ali se rompe um espaço de que tem só o eu. Ali, por um instante, justamente quando tem esse amor e essa conexão, e justamente essa preocupação, né? Então, se eu começo a cuidar do outro, se eu me importo muito com o outro, e se eu preciso tanto que o outro esteja bem para estar bem, nesse processo eu estou me fundindo com o outro. E às vezes o outro toma uma importância e uma profundidade tão grande que até dói por não saber mais o que sou eu e que é o relacionamento, o que é o outro. E esse é um ponto bastante próximo da morte. A gente tem as pequenas iniciações, né? Iniciações, de um modo geral, eles são essa característica da transição. É uma pequena morte para uma nova face da vida. E, por exemplo, um casamento é esse processo. A consumação do ato sexual em si, independente do casamento ou não, é esse processo. É um ritual em que, a partir dali, houve uma transformação, em que, a partir dali, você perde um pedacinho de quem você vinha sendo até aquele instante. E se você perde um pouco daquilo e se funde com um pouco do outro, ali teve uma pequena morte. E isso tanto na parte física, sexual, quanto na parte emocional. Ao mesmo tempo, eu já vi, agora eu não vou lembrar de onde que vem, mas tem tradições que falam que o próprio orgasmo é um processo de quase morte, uma pequena morte, de se desligar um tanto do ego, do corpo físico, e entrar num outro espaço em que, tipo, dá uma... provavelmente veio do Tantra, né? Que vem de algo que sublima isso, sai do corpo e sai da mente, e por causa disso justamente aproxima da morte. É como se o eu, ele não tivesse mais ali tanto poder, esse eu identificado, né? Esse ego, porque ali ele está entregue ao outro. É um primeiro momento de se fundir com o outro, em que a partir de dois se forma algo maior. E se for expandir isso para tudo, imagina todos os seres que em algum momento reconhecem através do amor que são e que estão a serviço da vida, de algo maior, e não simplesmente por si. A consumação do ato sexual, no sentido mais profundo, somente é possível quando acontece com a plena consciência da morte.
ele é uma espécie de presságio do fim do relacionamento e do fim da vida. Aqui também tem esse ponto, né? Eu já fiz até um vídeo falando que todo relacionamento ele acaba. E de certa forma, sim, porque mesmo que seja com a morte de um dos dois, o que sobrou ali, ele continua sem o relacionamento. Então, o relacionamento ele sempre acaba. E entrar num relacionamento com a consciência do fim já é ali morrer um pouquinho. Então, a pessoa que eu era já vai deixar de existir naquele momento que eu escolhi entrar num relacionamento, que em algum momento vai acabar, seja por uma separação, seja pela morte do outro, seja pela minha morte. Quem eu era, eu não vou mais conseguir resgatar, já foi. Porque eu já entrei nesse espaço, já entrei nessa troca, eu já vou ser tocada e transformada por isso. E ali, então, morreu um pouquinho de mim, e junto com esse presságio, né, de que já morreu um pouquinho, de que no final um dos dois morre também, e então o fim do relacionamento, o fim da vida, começar um novo ciclo é sempre trazer a consciência de que ele também tem um final. E se a gente para pensar nisso racionalmente, dói e é triste, mas se a gente para olhar isso de uma esfera maior, é aquele mesmo movimento que eu li uns slides aí para trás, né? Os pais, eles têm o filho e dão ao filho a vida sabendo que em algum momento eles também precisam partir. Os adultos, com o tempo e com os anos e conforme envelhecem, eles precisam dar lugar no mundo para os mais jovens. Imagina se todos existissem, né? Se todas as pessoas que viveram continuassem existindo, o mundo não teria caminhado tanto que caminhou, então é necessário o fluxo da vida, a renovação da vida, e isso acontece na geração de uma vida, então no ter o filho em si, mas isso acontece muito antes, no ato sexual e antes ainda no encontro do casal, no encontro entre duas pessoas. O relacionamento de casal é sempre um exercício para a morte, para o soltar. É, na verdade, a experiência mais intensa de unidade, mas permanece sempre incompleta, porque atrás disso espera uma outra unidade, uma maior, para a qual nós nos desenvolvemos. Eu a denomino algumas vezes de origem. É a base da qual a vida emerge. Homens e mulheres emergem juntos daí, mas de modo diverso, mergulham de novo para ele e lá se tornam um. O relacionamento se desenvolve para uma unidade maior, e isto é tanto um processo doloroso quanto de realização. Então, aqui entra aquele ponto. É a minha experiência de deixar de ser como um indivíduo exclusivo e me conectar tão intimamente, profundamente com o outro, que eu deixo de ser só esse eu identificado aqui, eu me fundo em algum nível com o outro, e isso é uma pequena morte, é um preparo para algo maior. Olhando nesse contexto, olha a profundidade, olha a importância, olha a intensidade, não só do relacionamento em si, ou do ato sexual em si, mas da importância do estar com o outro para o próprio desenvolvimento, para a própria evolução pessoal, que prepara para algo maior, que prepara para a conexão com aquilo que a gente busca a vida inteira, porque sempre tem essa sensação de que falta algo, de que está incompleto, porque o que falta é de uma esfera superior, é de algo maior, é de algo que a gente não vai encontrar aqui na Terra. O que a gente encontra aqui na Terra é uma pequena prova disso, e a maior forma de se conseguir isso é através do relacionamento. Então, quando duas pessoas escolhem construir uma relação, isso vai além delas duas. Isso coloca uma perspectiva, já dá uma expansão, já coloca uma perspectiva além, só que ainda assim é pequena comparado com o para onde a gente está indo, para onde é o nosso desenvolvimento enquanto ser. Aqui a gente não está falando mais do fazer aqui na Terra, a gente está falando do ser que volta para a própria origem. E aí sim, né, doloroso para o ego, que se perde aí no meio do caminho, né, para o ego que está identificado, que acha que tem um eu e que de repente já não é mais, mas ao mesmo tempo a realização maior do ser. Solteiros e casais sem filhos, então o marido atormenta a mulher e ela suporta tudo sem abandoná-lo, porque se sente dependente dele.
A filha desenvolve uma persistente desconfiança dos homens e da intimidade e continua solteira. Ficando solteira para ser feliz, tende a organizar a vida de um modo muito diferente do que o faria se fosse casada. De certa maneira, goza de mais liberdade que suas amigas casadas, mas também paga um alto preço. Não pode conhecer a liberdade que, paradoxalmente, advém da união com o parceiro e das responsabilidades de ser mãe. Bom, aqui a gente já tem papo para muita intriga, né? E para muita controvérsia. E como tudo na vida é paradoxal. E isso é um ponto importante. O quanto é válida uma escolha, desde que ela seja uma escolha e não uma fuga. Então, se a mulher decide, a filha decide não ter um relacionamento porque os pais sofreram e ela não quer sofrer, por mais que isso pareça uma escolha, isso não é uma escolha. Isso é uma reação à geração anterior. Então, parece uma escolha de eu vi os meus pais, eu escolho fazer diferente. Na prática eu não quero sofrer como eles, eu vou fazer completamente diferente porque assim eu me livro. Só que nesse contexto, o ter um relacionamento, ter um casamento, ele deixa de ser uma opção. A escolha de estar solteira se torna uma reação. E se está sendo uma reação, não é uma escolha verdadeira. É apenas um condicionamento. É apenas a polaridade de alguma coisa que foi vista antes. É apenas manter o padrão, perpetuar o padrão que já existia no sistema. E desse jeito, ela vai pagar o preço de reagir tendo uma vida assim diferente, mas deixando de ter a possibilidade de ter um relacionamento equilibrado. Por quê? A informação que ficou ali no sistema é de que se ela se relacionasse, se ela tivesse um casamento, aconteceria como os pais, como aconteceu com o relacionamento deles. Sendo que o processo ali de cura, de transformação daquele sistema, seria justamente assim, poder ter um relacionamento, eventualmente escolher ter um relacionamento, mas diferente deles. Assumir a responsabilidade de construir um relacionamento diferente deles. E não pagar o preço de praticamente se condenar a não ter nem a possibilidade, entendeu? Eu não estou dizendo aqui que tem que casar, mas se permitir ter a possibilidade de considerar isso de uma forma verdadeira e não reativa, então ela se priva dessa possibilidade para não sofrer o que os pais sofreram. E o processo seria justamente, ok, eu posso escolher, e se eu escolher me casar, eu vou fazer diferente. Só que aí vem a culpa, né? Quem eu acho que eu sou para fazer diferente dos meus pais e ser feliz num relacionamento? Então é melhor mesmo não ter ninguém. Porque assim eu consigo manter a lealdade aos meus pais em relação ao partido que foi tomado ali no meio da relação, né? A pessoa que sofreu mais e tal. Então eu mantenho essa lealdade e não repito o mesmo padrão, mas está presa na mesma ponta da mesma questão, no mesmo emaranhado. Quando a perda é aceita e se torna a decisão consciente de amparar a família e o relacionamento sem desvalorizá-los, o que foi desdenhado acrescenta alguma coisa ao que se escolheu. O processo de aceitar perdas opera na alma e pode trazer algo de positivo num nível completamente diverso. Mesmo que permaneça irrealizado, o que foi desdenhado continua a atuar quando o respeitamos e valorizamos. Então, aqui nesse caso, se essa filha, de forma consciente, olha para os pais, olha para a possibilidade de um casamento, olha para a possibilidade de um casamento diferente, ainda assim, sem dizer que isso é bobagem, isso é besteira, isso é uma porcaria, tá fora de moda e todas as desculpas que a gente acha para não se enfiar num casamento, quando ela olha para tudo isso, inclui tudo isso e fala, ok, quer saber? Eu tenho a possibilidade, mas eu, respeitando essa possibilidade, escolho não me casar mesmo assim, ok. Então, aquilo que ela abriu mão está incluso. Aquilo que ela abriu mão foi visto. E dá força para aí sim ela fazer a escolha dela e viver a vida dela do jeito dela. Se for apenas pela negação, ela perde força e continua presa no mesmo emaranhado da família. Isso vale para esse caso, isso vale para tudo. Tudo que a gente desdenha na vida, pode pensar aí, fazer a listinha, também tem a minha, tudo que a gente desdenha porque viu no sistema de origem que não funciona e fala, eu não vou fazer isso na minha vida, ali tem alguma coisa para ser trabalhada, porque a questão é,
conseguir olhar e integrar tudo aquilo com a responsabilidade de, se eu escolher, eu faço diferente. E se eu não escolher, tudo bem, eu não preciso menosprezar, não preciso desvalorizar aquilo. Eu só estou escolhendo verdadeiramente, não por uma reação, eu estou escolhendo diferente. E aqui a gente esbarra também na questão de casais sem filhos e traz a questão dos casais homossexuais. Então, existe um fato que os casais homossexuais não podem evitar. O seu amor não permite que tenham filhos juntos. A concentração da procriação na heterossexualidade tem consequências que não podem ser ignoradas como se não existissem. Em toda união sem filhos, os parceiros se separam com menos culpa. Eles apenas se ferem um ao outro. Mas quando pais se separam, as consequências são graves para os filhos. Eles precisam cuidar para que os seus atos não magoem os filhos. Essa culpa extra dificulta ainda mais a separação dos pais, mas, paradoxalmente, reforça o relacionamento. E aqui, continuando, casais sem filhos, inclusive homossexuais, não contam com o apoio dessa consequência para permanecer unidos nas crises. Os casais homossexuais, como outros casais sem filhos, interessados em parcerias duradouras e afetuosas, precisam tomar decisões absolutamente claras e conscientes quanto aos objetivos de seu relacionamento. Certos objetivos promovem mais estabilidade a longo prazo do que outros. Querer evitar a solidão ou a sensação de vazio, por exemplo, não é um objetivo que sustente a parceria duradoura de iguais. Então, vamos lá. Aqui a gente está falando tanto de casais heterossexuais quanto de casais homossexuais, mas então não tem filho. Beleza. O não ter filho gera uma união que é mais fácil de se quebrar, de se romper. E faz muito sentido, né? Porque se tem filho, tem ali que cuidar, tem que ver como é que vai fazer, o casal vai ter que conviver de um jeito ou de outro, se os dois estiverem interessados em manter contato com a criança. Tem sim o peso da culpa. Eu já ouvi muitos casais dizendo, não me separo por causa dos filhos, porque eu não quero que eles sofram com isso. E isso deve ser dito apenas entre o casal, porque a criança carregar o peso dos pais sofrendo juntos, então, olha, eu não me separo por sua causa, isso é pesado demais para a criança. O porquê que os pais estão juntos ou não, se separa, não separa, se está feliz, se não está, isso tem que ficar entre o casal, isso não tem nada a ver com o filho. Mas sim, o filho se torna um elo ali de maior compromisso e responsabilidade entre o casal, mesmo que ele não deva saber disso. Mas o casal, então, ele se torna mais unido e ele acaba tendo mais dificuldade de se separar. E aqui para o Bert tem muito essa questão, né, das separações que são superficiais, porque eu cansei. As separações aqui, elas só são, digamos assim, aceitas quando realmente um chega num nível de desrespeito que já feriu tanto o outro, que a única forma é separando mesmo. Quando ele já está tão ausente ali que continuar só causaria algo muito pior do que separar. Mas a separação é algo que deixa ferida e que deixa marcas e emaranhados e problemas futuros para todos. Então, é algo que tem que ser visto com respeito e com cuidado. Agora, dando essa devida seriedade, né, os filhos, eles reforçam essa seriedade, esse compromisso. Por isso que os casais, então, quando não têm filhos, isso é mais flexível. Então, é uma questão a menos ali, né, para ser considerado. E com isso, eles precisam de objetivos mais fortes. E objetivos fortes são objetivos de quem constrói a vida juntos, quem constrói a vida olhando para frente. Agora, olha esse finalzinho da frase aqui. Querer evitar a solidão e a sensação de vazio. Então, eu quero alguém do meu lado porque eu não quero ficar sozinho. É uma fuga. Eu não sei lidar comigo, eu não sei lidar com a minha solidão, eu quero o outro como uma muleta ali. Isso não estabelece vínculo. Agora, não, eu quero construir a vida com uma pessoa. Eu tenho o propósito disso, 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 e eu vou encontrar alguém, então, que tem esse mesmo propósito, e juntos vamos fazer isso. Um projeto ou alguma coisa que contribui com a vida. Estar em fluxo com a vida e contribuir com a vida não significa, necessariamente, criar uma vida, gerar uma vida, ter um filho. Mas tem que ter esse movimento de fluxo de vida, porque se não tiver, e não tivesse algo maior pelo que estar junto,
é muito vazio. E esse vazio, ele não tem força. Como que você tenta fugir do vazio, permitindo que a própria relação se esvazie? Você quer que ela se sustente, ela não vai se sustentar. Então, sim, o casal que não tem filhos consegue ficar junto e ter uma relação forte? Sim. Desde que considere isso, reconheça que esse casal junto, então, se um deles decide não ter filho, ou um casal homossexual, então não vamos ter filhos, ok? Isso é uma escolha, não é uma fuga, e vamos criar algo maior para o nosso futuro, e não simplesmente uma fuga da solidão e do vazio. Bom, essa parte termina aqui. Deixa eu voltar para vocês. Como é que vocês estão? Bastante coisa, hein? Como sempre. Eu jurava que ia ser tranquila essa parte. Falei, gente, vai ser mó de boa isso. Uhum. Quando eu comecei a juntar o material, falei, não é tão de boa. Já tem mais coisa para constelar aí ou tá tranquila? Engraçado quando você falou essa parte do relacionamento do. Ah, eu não quero ser igual aos meus pais, não quero ter um relacionamento igual a eles, né? Tipo, eu não tô num relacionamento porque eu não quero. E aí você falou muito mais que o que tem por trás do eu não quero, né? Enfim, muitas reflexões ainda. Vamos ver o que os bonequinhos vão falar. Fofoqueiro. Isso foi uma coisa que me pegou muito, assim, quando eu entendi que eu estava escolhendo, porque eu sempre fui assim, tipo, beleza, mano, namorei 13 anos sem casar, né? Tem tempo, vamos namorando, não tem que preocupar com isso. Se acontecer uma hora casa, senão... E fui indo. Aí, beleza, terminamos, tá bom. Aí na minha cabeça sempre foi muito tranquilo, de eu sei que eu vou ter alguém. Mas eu nunca pensei no casamento e eu nunca considerei sério a questão de filho ou não filho. Então, na minha cabeça sempre foi assim: eu não quero porque eu não quero ter a vida dos meus pais. E para mim, isso era a escolha. Nossa, mas para mim era óbvio. Aí, depois, isso há pouco tempo, eu tava vindo para cá, foi muito engraçado. Tava vindo aqui pra sala, andando na rua e fez. Caramba, não é escolha, eu tô fugindo. Caiu a ficha, assim, pá. Falei, eu tô fugindo. Caramba, quanto da minha vida eu realmente escolho, ou o quanto eu só tô indo pro que eu não quero, e aí eu não tô nem pensando direito nisso, tô fazendo as coisas. Aí sabe quando você olha e fala, nossa, será que a minha vida inteira, então, será que as minhas escolhas são uma mentira a vida inteira? Aí eu fiquei olhando e falei, gente, eu não sei mais o que eu escolhi por mim, eu não sei mais o quanto... tá bom, não, mas eu sou assim, então eu tenho isso, isso, isso de valores, e aí, tá, mas quem forjou esses valores? De onde que veio? O que realmente nasceu comigo, ou o que foi criado a partir do que eu vi do meu sistema? Aí eu fiquei travado um tempo naquilo, falei, e agora, o que eu quero? Não sei ainda, não destravei tudo não, tem muita coisa ainda que a gente vai olhando e fala, tá, cada coisa agora que vem, eu tenho que parar e olhar, isso é meu mesmo? Isso é do meu sistema? Isso, mesmo sendo no meu sistema, continua fazendo sentido para mim? Porque às vezes faz. Você entrou naquilo na reação, mas quando você olha também, não adianta falar, então agora eu vou fazer diferente do diferente, não adianta nada. Então, é item por item, coisa por coisa que vai aparecendo que você começa a se questionar. É muito louco. Não, e sem contar esse passo que você está dando agora, Pri, vai mudar muito a sua vida. Você vai começar a ver muito. Tô sabendo. Mas eu acho muito interessante. Sim. Né? E outra, né? Com 1 ano e meio de relacionamento. O que eu tenho? E aí é bem legal, assim, né? A gente achou, não fechamos ainda, mas achamos um apartamento. E daí eu olhando, falei, nossa, né? Porque eu sei o que é ter as coisas com a minha cara morando sozinha. Então é a minha cara. Aí agora vai ser o encontro de 2 sistemas, né? Eu entrar no Rio os 2. E aí, como é que vai ser a cara do encontro de 2 sistemas? Não tenho a menor ideia. É muito novo, né?
Então tá sendo bem interessante essa fase, assim, de olhar e falar, nossa, bem legal. E é muito legal falar isso, né? Porque daí várias coisas eu vou falando ali, eu fico olhando e falo, fiada. Eu já falei, eu quero ser a pessoa que eu sou quando eu tô falando e constelando. O dia que eu chegar no nível da pessoa que fala aqui, pô, aí zerou a vida. E aí? Mais nada? Processando ainda? Então, a gente estava falando, você tá falando da escolha, né? Eu vi um corte de um neurocientista, ele estava falando sobre o livre-arbítrio. Ele jogou uma pergunta se existe mesmo um livre-arbítrio, porque as nossas escolhas estão todas baseadas em situações que vieram para nós e que a gente acabou trazendo dos ancestrais, ele até falou isso, e aí ficou essa questão mesmo se é verdade mesmo esse livre-arbítrio, se a gente tem a escolha, ou a nossa escolha é baseada numa condição lá de trás que veio e a gente acaba, não é nossa. Ficou meio confuso, mas deu para entender que faz um pouco de sentido essa questão de a gente tomar uma decisão por uma coisa que não é nossa, assim, não é a gente que está decidindo, foi um acontecimento fez a gente decidir. Eu vi ele falando, foi o Wesley, né? Uhum. Eu fiquei olhando e falei, cara, eu entendo e concordo. É confuso, eu fiquei bem confusa. Até a página 1,5, porque daí depende da visão. Se a gente tiver uma visão estritamente biológica, tudo que ele explica realmente faz muito sentido. Porque é condicionamento, beleza. Somos animais condicionados com uma mente que está funcionando da mesma forma a partir de um condicionamento. Se for só isso, tá. E daí você explica tudo neuroquimicamente, beleza. Agora, quando eu vejo as gêmeas da minha irmã, que nasceram com 1 minuto de diferença, e são criaturas totalmente diferentes, eu falo, cara, como daí? E não é que são diferentes depois de um tempo, porque ele fala isso também, né? No caso de gêmeos, tá, a mãe de um não é a mesma mãe do outro, porque a relação é diferente sempre e tal. Mas é assim, no primeiro instantezinho já dá para ver que é diferente um ser do outro. O que gera isso? Como que, sabe? E aí eu entro num espaço do quanto subjetivo e a forma que a gente consegue entender e processar isso influencia, porque senão também, pô, larga a mão de todo o resto, né? É só condicionamento, então vamos adestrar igual adestra cachorro. Zerou. Mas o peso do subjetivo, inclusive de olhar para uma dor e vai, aconteceu uma coisa muito ruim, tá? Se você pensar sobre ela um pouquinho por um viés e der 5 minutos você pensar nela por outro viés, você consegue mudar seu emocional com o seu subjetivo, com o seu pensamento, não tem escolha nenhuma qual dos dois você vai alimentar. Muito confuso, nossa. Então eu entendo que sim, se tiver inconsciente, é totalmente impossível. Aí eu realmente, né? Agora, será que não dá para ser um pouquinho consciente? E aí entra o outro lado, né? Do que é essa expansão de consciência, do que é a consciência, do que existe além da mente, do corpo. Só que daí tem que ter esse sutil a mais. Se desconsiderar isso, perde tudo mesmo. Não, muito louco. Ele sempre me faz pensar em alguma coisa. Eu falo, caramba, faz sentido, mas ele me deixa uma dúvida, assim, e eu acho ele o máximo também. Faz sentido, mas gera desconforto, porque parece que é reducionista de algum jeito, né? Tipo, mas é muito louco. E aí é muito legal isso, porque ele traz toda essa parte da neurociência, e aí quando perguntam para ele como é o atendimento, ele, eu trabalho o método dialético, socrático, para ver chegar no que é a verdade para a pessoa no fim das contas, sabe? Então, o próprio atendimento dele é diferente da teoria daquilo que ele fala. Então, é muito louco de ver isso. No fim,
o que vai aparecer ali, que vai dizer, que, né, vai falar da pessoa, é o subjetivo. Então, Nossa, bem legal. é muito louco. Vamos fazer uma pausa? Vamos, bora. Deixa eu ver, 8h30. Vocês querem o quê? 10 ou 15? 10. Hã? 10. 10, dá? Então, vamos lá, são 8h28, 8h40? Beleza, Beleza, até já. até já. Cria gravação. Opa, eu vou parar e eu respondo com o microfone fechado.